Bom dia, feliz sábado para todos. É uma graça podermos estarmos reunidos mais uma vez. Eu queria convidar vocês a dobrar o joelho comigo para nós fazermos mais uma petição. Senhor, mais uma vez nos encontramos de joelhos diante da Tua presença. E nós queremos clamar ao poder do Espírito Santo que esteja comunicando vida ao nosso coração. Está escrito, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos e vida para a nossa alma. Por favor, Senhor, derrama sobre o poder do Teu Espírito o discernimento para a compreensão da mesma. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, o Senhor Jesus, Ele nos chamou para fazermos dois tipos de trabalho no seio da igreja. O trabalho de manutenção do corpo de Cristo é um dos trabalhos principal quando se envolvem a igreja. O outro trabalho, muito mais elevado, muito mais importante do que esse, é o de nos unir para juntos levantarmos um exército de pessoas para o reino dos céus. Esses dois trabalhos há de ser realizado pela Igreja de Deus aqui na terra. Porém, nós esqueçamos, muitas das vezes, de fazer o trabalho de manutenção da igreja e sairmos para fazer o trabalho fora, que é buscar salvar vidas. E esquecemos o quê? Esquecemos que um depende do outro. Se nós não estivermos preparados como igreja, como iremos sair para buscar almas lá fora e como Deus nos agregará junto a nós pessoas, se nós não estamos preparados para recebê-las. O assunto vai ser projetado, na verdade já foi projetado aqui o assunto dessa manhã, e eu queria de forma assim muito especial chamar a atenção de cada um de vocês para o assunto a ser explanado hoje. É um assunto muito difícil de ser explanado na igreja, é um assunto muito sério. Falar sobre reavivamento e reforma não é fácil, é a principal mensagem dos últimos dias, é essa. Se você buscar informação, é a principal mensagem do presidente dessa igreja, do presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson. É reavivamento e reforma. Poucos na igreja falam sobre esse assunto, e eu louvo o nome do Senhor, porque o pastor Camacho, duas mensagens seguidas, ele pregou sobre reavivamento. Duas mensagens seguidas, ele pregou sobre esse assunto. E eu estou trazendo nessa manhã uma mensagem de reavivamento e reforma, não só mostrando a importância do reavivamento, mas também mostrando na íntegra a importância da reforma. E eu queria chamar a atenção de vocês, e também acredito que temos alguns ouvintes em seus lares acompanhando pelas redes sociais. E eu queria dizer para você que se encontra em seu lar, não desligue o seu aparelho. Continue ouvindo a mensagem dessa manhã. Outra coisa importante, eu queria chamar a atenção para toda a liderança da Igreja Adventista aqui de Louveira. Eu queria pedir para você de forma muito especial que você venha julgar a mensagem, que você venha acompanhar os textos escritos. E no lugar de julgar a minha pessoa,
julgue aquilo que está escrito para o bem dessa igreja. Acredito eu que assim como eu, você acredita que também está vivendo no tempo do fim. Eu acredito que estou vivendo no tempo do fim. E se nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim, acreditamos que Jesus Cristo ele está voltando em breve. Algumas coisas têm que acontecer na igreja antes da volta de Jesus, para o bem de cada um de nós. E é exatamente a despeito dessas coisas que nós iremos estudar nessa manhã. Eu queria começar a fazer uso dos slides. Eu queria chamar a sua atenção para alguns textos, tá bom? Muito bem. O que é reavivamento e reforma? Esse texto mostra para cada um de nós o que realmente esse assunto significa. É o texto clássico desse tema. E o texto diz que reavivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Então, quando nós estamos a pregar sobre reavivamento, estamos convocando a igreja para uma ressurreição espiritual. Estamos assim convocando a igreja para uma mudança interior, para uma mudança do coração. É o grande propósito do reavivamento. É realizar em nós uma mudança radical espiritual, uma renovação da nossa vida espiritual. É o principal propósito da mensagem do reavivamento. Reforma. A reforma não trará o bom fruto da justiça. Melhor dizendo, reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias e hábitos e prática. É muito importante nós entendermos isso. A reforma, ela traz um significado muito importante. E o grande significado da reforma é levar nós a fazermos uma mudança radical, principalmente em nossas ideias. E analisando o nosso estado como igreja nesses últimos dias, é o que realmente nós estamos precisando. Fazer uma mudança radical em nossas ideias. Muitos estão deixando com que as ideias de homens prevaleçam no seio da igreja. E é exatamente por isso que a mensagem central dos últimos dias é reavivamento e reforma. O Senhor, Ele está tentando de todas as formas organizar um exército de homens, levantar um exército de homens para dar voz de alarme no seio da igreja de Deus nos últimos dias. Tudo vai se cumprir no tempo determinado. A Bíblia diz, você pode acompanhar Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, que nos últimos dias o Senhor vai levantar homens para fazer esse trabalho, na qualidade de Elias, na qualidade do profeta Elias. E você vai perceber que a ligação ela é muito clara ao dizer
que a mensagem de reforma e reavivamento, a mensagem de reavivamento e reforma é a mensagem central para os últimos dias. Porque na época do profeta Elias, Deus levantou ele para fazer exatamente esse trabalho. Terminando o texto reforça o que estou a falar. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Sabe qual é um dos principais problemas a despeito dessa mensagem? É que nós invertemos muitas das vezes os valores quanto a ela. E no lugar de nós buscarmos fazer, em primeiro lugar, o trabalho de reavivamento, nós começamos pela reforma. E a reforma, amados, não trará o fruto da justiça, a menos que ela seja acompanhada com o quê? Com o reavivamento. Primeiro nós temos que nos humilharmos diante do Senhor, mas nos humilhar verdadeiramente, não só de palavras, mas também de ações diante de Deus, para assim o Espírito do Senhor fazer a mudança interior. E quando o Espírito de Deus realiza em nós a mudança interior, certamente acontece a mudança em nossos pensamentos. E com isso, só vai haver crescimento da igreja de Deus. É exatamente por isso, queridos, que a igreja de Deus não está prosperando em várias áreas, porque estamos principiando em lugares errados. Estamos buscando as coisas erradas. E se nós voltarmos a buscar de forma correta, com certeza o Espírito Santo, ele vai atuar no seio da igreja e a igreja vai desfrutar de novos pensamentos. Pensamentos que nos divergem para cima, não para baixo. Enfim, é exatamente nesse ponto em que a mensagem de hoje vai mostrar para nós. E assim como a mensagem mostra, é o que vai ser passado. Precisamos entender em quais áreas nós precisamos reformar. Em quais áreas nós precisamos buscar a mudança. E é nisso que nos quais também nós estamos falando. Muitos falam do reavivamento, mas esquecem de mostrar as áreas que precisa ser reformada. E eu queria chamar a atenção de todos vocês para essas coisas nessa manhã. E eu queria pedir novamente uma atenção especial e que cada um de vocês venham analisar os textos escritos, tanto os da Bíblia, como também os do Espírito de profecia. O nosso presidente, Ted Wilson, ele foi novamente nomeado como o líder abaixo de Cristo dessa igreja. E ontem ele fez um pequeno vídeo falando a despeito do espírito de profecia. E ele mostra nesse vídeo que um dos principais enganos dos últimos dias que Satanás levará a igreja a ser acometida é rejeitar o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. É um dos principais enganos dos últimos dias. E isso nós já percebemos, amados. A média de aceitação na igreja a despeito desse assunto é muito baixa, menos de 10%. E a média de leitura desses livros também é muito baixa. E nós precisamos atentar quanto a isso, porque vamos ler alguns textos do Espírito de profecia.
onde esses textos vai nos trazer de volta para a Bíblia, vai nos trazer de volta para aquilo que realmente está escrito. E eu queria agora começar a explanar de forma mais intensiva os slides. Joel capítulo 2, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor. Onde o profeta do Senhor aqui vai reforçar tudo aquilo que eu já havia falado. Joel capítulo 2. A mensagem central do capítulo 12 do livro de Joel é uma mensagem de reavivamento. E pasme nisso, a mensagem do capítulo 2 do livro de Joel é uma mensagem para o tempo que nós estamos vivendo, para o tempo do fim. É a principal mensagem para nós adventistas do sétimo dia. Pouco é falado sobre isso, irei falar muito sobre isso nessa manhã. E você vai perceber algumas coisas interessantes aqui nessa mensagem. E você vai perceber que realmente nós estamos precisando realmente disso aqui que o profeta está nos ensinar. Joel capítulo 2, um instante, por favor. Eu queria que você, em seu lar, buscasse contextualizar corretamente esse capítulo 2 do livro de Joel. E você vai perceber que a mensagem aqui é para o nosso tempo. É para o tempo do fim, essa mensagem. E você vai perceber que a mensagem central para o tempo do fim está aqui. Verso 12, verso 13. Vamos ler apenas esses dois versinhos. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Rasgai o vosso coração, melhor dizendo, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tárdio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha qual é a principal convocação que Deus está fazendo aqui por meio do seu profeta. O Senhor ele está nos convocando a ir até Ele, para Ele realizar em nós algo em específico. E Ele diz que essa ida até Ele tem que ser realizada de todo o coração. E Ele faz um pedido muito especial aqui. E Ele diz para nós irmos até a Ele e rasgar não as nossas vestes, mas sim o nosso coração. O profeta aqui, ele está a nos chamar para irmos até o Senhor, fazermos uma entrega total do nosso eu. Fazermos uma entrega completa da nossa vida a Ele. Buscar uma conversão genuína. Buscar uma conversão de todo o nosso coração. É essa a principal convocação do profeta de Deus aqui. E você percebe que essa mensagem é uma mensagem para o tempo em que a pregação da volta de Jesus ela está acontecendo de forma muito intensa. Você vai perceber que a interpretação dessa mensagem ela está nos primeiros versos, e os primeiros versos fala exatamente da mensagem do advento, da volta de Jesus.
E dentro desse contexto, Deus está chamando a igreja para fazer uma mudança interior, para fazer uma mudança do coração. E é através da mudança do coração que nós vamos ver as mudanças ocorrendo dentro da igreja. Tanto dentro da igreja, como também em nossos lares. E aí as nossas ideias, elas serão totalmente modificadas. Iremos ter ideias pautadas apenas no assim diz o Senhor. Não iremos discutir ideias humanas, mas ideias que está pautada no assim diz o Senhor. É exatamente para isso que nós devemos buscar o avivamento, para que o Espírito de Deus realize uma mudança interior a cada um de nós. Ouça isso com muita atenção. Ouça e leve para seu lar essas informações e continue buscando sobre ela. Sabe, olha o que está escrito a esse respeito, e eu queria que você lesse com muita atenção esse texto. Muitos há que procuram reformar-se corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é o quê? O coração. Sabe, há um problema em nós como igreja, é de não atentarmos corretamente para as coisas que está escrita. Sabe, está escrito nesse mesmo livro, Parábolas de Jesus, que a primeira coisa que nós devemos fazer como igreja, quando uma pessoa se converte à fé adventista do sétimo dia, quando as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, quando as pessoas entram pela porta dessa igreja por meio do batismo, é ensinar para essa pessoa que a primeira mudança que ela tem que buscar de forma intensiva e constante em seu lar, em sua vida pessoal, é a mudança do coração. Isso é falado várias vezes nesse capítulo. Entende? Mas as pessoas não são ensinadas a buscar a transformação do coração. E o que é que acontece? Nós vamos analisar algumas coisas que acontecem por não estarmos buscando a transformação do nosso coração. E o pior está aí, amados, que é exatamente essas coisas que nós estamos permitindo que elas permeiem o seio da igreja, que vai contribuir para muitos ficarem para trás e deixarem o exército de Deus que está se preparando para o céu, por não buscar, em primeiro lugar, a transformação de quê? Do coração. Isso é muito sério. Perceba, o teor de nossos pensamentos não ser alterado, o coração precisa ser convertido e santificado. O que isso quer dizer? Sabe, amados, se o teor dos nossos pensamentos, ele não está alterado pelo assim diz o Senhor, o que é que nós precisamos? Precisamos de quê? Sermos convertidos e santificados. Quando uma pessoa ela é convertida e ela é santificada, ela está buscando a santificação, o teor dos pensamentos dela é diferente. O teor dos pensamentos dela está ligado ao assim diz o Senhor. Somente o Senhor. Somente o assim diz o Senhor. Você percebe que coisa muito séria? Agora vamos abrir no livro de Tito. E você vai se impressionar com essa mensagem. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para cada um de nós como igreja. E mais uma vez eu queria pedir para vocês.
Analise o que está escrito aqui em Tito. Perceba qual é a mensagem que Deus está pedindo para que se pregue nos últimos dias. O capítulo 2 do livro de Tito é uma mensagem para o nosso tempo. Isso fica muito claro na leitura. Eu queria que você atentasse para o que ele está pedindo, o profeta de Deus está pedindo para a igreja realizar. Tito capítulo 2, verso 11. Um instante, por favor. Verso 11 ao 15. Vamos atentar para a leitura. É importante isso aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. No verso 13 ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Perceba que é uma mensagem de quê? De preparação para a volta de quem? De Cristo. Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o que, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Verso 15. Perceba agora o verso 15, amados, que o verso 15 vai nos mostrar o que realmente não está acontecendo nos nossos dias. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aqui você vai perceber que a graça do Senhor Jesus, ela não apenas se manifestou no passado, mas se manifesta no presente e vai continuar se manifestando até o dia da sua volta com um propósito definitivo. O propósito da graça de Deus se manifestar sobre a humanidade, sobre o homem, é trazer salvação a todos os homens. E não apenas trazer salvação. O apóstolo aqui, melhor dizendo, o profeta de Deus aqui, ele coloca uma ênfase a respeito da graça manifestada para salvar. Mas só que essa graça que é manifestada para salvar aqui, é a mesma graça manifestada para levar nós a abandonar a impiedade. Porque é impossível nós abandonarmos a impiedade, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, as nossas más condutas, sem a ação da graça divina sobre nossas vidas. E você percebe que, no contexto da volta de Jesus, Deus quer levantar um povo para ser talhados do mundo para um propósito definido. E você percebe que esse povo, ele vai vir para ser um povo zeloso de boas obras. Um povo preparado para uma mensagem que vai finalizar a obra de salvação, amados. Você percebe isso de muita clareza aqui nesses versos? Isso é muito pouco ensinado a cada um de nós, e nós devemos ter uma atenção especial quanto a isso. Devemos entender que nós não devemos levar a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja, nas nossas próprias pernas, nas nossas próprias coxas. Não podemos usar dessa forma. Deus nos chamou para uma obra muito grande. E muitos não estão atentos para esses chamados. Infelizmente,
é o que realmente está acontecendo. Mas Deus vai levantar homens. E enquanto Deus levanta homens, precisamos analisar se realmente estamos nos enquadrados naquilo que realmente levará o Senhor a nos levantar para fazer esse trabalho. E se nós não estamos assim enquadrados nas reivindicações do Senhor a despeito desse assunto, por que nós não dizermos, Senhor, eis-me aqui, o momento de eu voltar atrás em todas as minhas condutas e buscar realmente as mudanças que preciso buscar para o Senhor me levantar? Eu vou cumprir, eu vou fazer, e com certeza o Senhor vai levantar. Com certeza isso vai acontecer. Vamos prosseguir que o tempo não nos espera. Reforma do vestuário é uma das principais reformas que a igreja precisa fazer nos últimos dias. Para você ter ideia, quando se trata da reforma do vestuário, está escrito que é um dos principais pontos na igreja, onde está levando a igreja a ser desmoralizada pelo mundo. É a esse respeito. Para você ter ideia, faz aproximadamente de 3 a 4 sábados, uma visita que estava afastada da nossa igreja, ela se encontrou em um templo, ouvindo a palavra de Deus nesse templo. E ela se surpreendeu com algo que estava acontecendo aqui na frente, no púlpito da nossa igreja. E ela chamou a atenção de alguém lá fora para perguntar: por que na minha época não acontecia isso e agora está acontecendo? Por que essas coisas estão sendo permitidas agora na frente da igreja? Muita atenção nessa hora. Você vai perceber aqui algo muito incrível a despeito desse assunto. E você vai perceber que muitos de nós estamos pecando, miseravelmente pecando diante de Deus, por permitir que essas coisas aconteçam dentro da igreja dele. Olha isso aqui, irmãos. Minhas irmãs, não brinqueis por mais tempo com a vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa da vossa apostasia é o vosso amor ao vestuário. Isto leva à negligência de importantes responsabilidades. E vos sentireis apenas como uma centelha do amor de Deus em vosso coração. Sem demora, renunciai à causa de vossa apostasia, pois ela é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano de quê? Do pecado. Muito bem. Aqui você percebe que a mensageira do Senhor, ela classifica esse comportamento do ser humano na área do vestuário como o quê? Pecado. Agora, muita atenção nesse outro texto. Uma reforma radical a esse respeito se faz mister em todas as nossas igrejas. Perceba isso. Os próprios ministros precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade nesse sentido. É um aspecto da obra que tem sido muito negligenciado por causa de sua irreverência na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção. Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se acham reunidos para o quê? Para o culto. Você percebe? O Senhor, Ele tem muitas vezes desviado o seu rosto de muitos aqui no culto por causa do seu comportamento no vestuário. Homens amados, às vezes entram aqui e têm que baixar a cabeça muitas das vezes pela vestimenta de algumas irmãs que não buscou ainda a mudança do coração e estão aqui na frente realizando os trabalhos. Você percebe a importância dessa mudança? Você percebe a importância desse assunto? A igreja não fala mais sobre esse assunto. E você vai perceber através de um texto que vamos ler em seguida o porquê precisamos falar sobre esse assunto.
Esse assunto tem que ser falado. O principal ponto de não haver as mudanças no vestuário, tanto na vida dos homens, porque tem homens aí que gostam de postar as fotos nas redes sociais, mostrando seus músculos. Não é verdade? Estão aí na liderança da igreja. Infelizmente estão na liderança da igreja. E faz isso. Mostrando seus músculos. Não sabem que chão está pisando. Precisa ser advertido, gente. Essas pessoas precisam ser advertidas. Essas pessoas, elas são nossos irmãos. Essas pessoas estão se preparando para o céu com cada um de nós. E se nós não falarmos para ela a despeito dessas coisas, quem é que vai falar? Se nós não mostrarmos o que está escrito a respeito disso, quem é que vai mostrar? Se nós não procurar, amados, levar os nossos irmãos a acertar o caminho, quem é que vai procurar fazer isso? Foi para isso que Deus chamou nós. Deus chamou nós para fazer um trabalho de atalaia do Senhor. O mesmo trabalho que foi chamado de Ezequiel, está escrito. Tem um texto, vários textos falando sobre isso. O mesmo trabalho que Deus chamou Ezequiel para fazer. Deus chamou os adventistas do sétimo dia. Mas nós esquecemos de fazer isso, né, amados? E a igreja está sofrendo com isso. E vai sofrer cada vez mais. Vai sofrer. E ela vai parecer fechar as portas. É isso que vai acontecer. Agora nós, como líderes, vamos abrir os nossos olhos. As almas, essas pessoas, estão em nossas mãos. Elas estão em nossas mãos. E atente para a mensagem central do livro de Ezequiel. O atalaia do Senhor, se não falasse. Há sobre nós, como povo, um terrível pecado. Perceba isso. Termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Percebe que negócio sério? Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão o quê? Desmoralizadas. Saúde é outro assunto que faz parte da mensagem do Reavivamento e Reforma. Gente, está muito sério. A reforma de saúde ela tem que ser pregada em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. Em qualquer lugar que haja uma igreja adventista do sétimo dia, a mensagem de reforma de saúde tem que ser pregada. Tem que ser mostrada o porquê precisa realizar essa reforma. Em todos os aspectos. Mas isso não está acontecendo e nós precisamos voltar atrás aos nossos conceitos. A gente vai perceber que isso não está... Pelo contrário, nós estamos negando coisas quando nós falamos sobre saúde. Nós deixamos de falar o que deveríamos falar quando nós falamos sobre saúde. Você já percebeu isso? Eu vou falar algumas coisas que nós deveríamos estar falando nos nossos estudos, mas nós não estamos falando. E as pessoas estão se batizando, entrando na igreja, nem sabem disso. Aí depois que se batiza, vem saber. Aí já é tarde demais, né? Esse texto aqui diz, há uma mensagem acerca da reforma de saúde, a qual deve ser apresentada em todas as igrejas. Há uma obra a fazer em cada escola. Há uma obra a fazer em cada escola. Nem há um diretor, nem há professores. A educação dos jovens deve ser confiada antes que possua o conhecimento prático de quê? Desse assunto. Percebe que negócio sério? Foi iluminada para voltarmos para a Bíblia. E nós voltamos para a Bíblia, para o verdadeiro princípio da palavra, quando nós lermos texto como esse. Ela diz que obras não podem ser colocadas na mão de pessoas que ainda não vivem o princípio da reforma de saúde. Você entende que negócio sério? O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual o seu povo deve apresentar? Aqui, diante de todos os textos que eu vou ler para vocês nessa manhã,
o mais importante para mim foi esse. Por quê? Porque às vezes eu vejo, às vezes até eu mesmo falo, por que a igreja batiza pouco? Por que não tem batismo toda semana na igreja, irmãos? A resposta está aí. Você acha que o Senhor vai trazer muitas pessoas para a igreja com a situação que nós vivemos como igreja? Você acha? Sem contar os problemas que às vezes tem dentro da igreja, que é as pessoas de mal uns com os outros, com raiva uns dos outros. Se o irmão prega a verdade, aquele que não gosta fica de mal, fica com raiva. É assim que acontece. Você percebe? A mensagem do avivamento é a principal mensagem para nós buscarmos, amados. Ou acontece uma mudança de coração em nós, ou nós iremos ficar para trás nos últimos dias. É a principal mudança que nós devemos buscar hoje como igreja. Outra reforma que nós devemos buscar, a reforma do sábado, da guarda do sábado. Algumas coisas têm acontecido em nosso meio que, quando nós botamos na balança com o que está escrito, não bate. Tanto na Bíblia, como no Espírito de Profecia. Eu queria que você percebesse algo aqui importante. Os que ocupam cargos de liderança na igreja não devem esgotar durante a semana a força física e mental, de modo que não possam levar para a igreja, no sábado, a influência vivificante do Evangelho de Cristo. Limitemos o trabalho físico de cada dia, mas não defraudemos a Deus, rendendo-lhe no sábado um culto que Ele aceitar. Será que tem acontecido cultos aqui na igreja que Deus não aceita? Será que o antropocetismo tem reinado no seio da igreja? Culto voltado para homens nos dias de sábado? Vocês já perceberam isso ou ninguém percebe isso? Será que é poucas pessoas que têm percebido isso? Os cultos de adoração voltados para os homens, voltados para as comemorações humanas? Vocês já perceberam isso? Eu estou pregando aquilo que está escrito, mas não é eu que vai mudar essas coisas, amados. É Deus que vai efetuar as mudanças por meio da busca interior de cada homem e de cada mulher. Entende? São algumas coisas que nós precisamos realmente colocar na balança e vermos se realmente não está acontecendo. Você sabia que o mandamento do sábado é exclusivamente só para Deus, adoração a Deus? Somente para o Senhor. O sábado foi separado exclusivamente só para Ele. É tanto que Isaías capítulo 58 fala que Deus chamou nós para sermos restauradores, para nós fazermos um trabalho de forma muito específica, restaurar esse planeta, levar esse planeta de volta para Deus. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que construiu seus muros e restaurou as suas ruas e casas. Se vocês guardem, agora verso 58, se vocês guardarem o meu sábado sem correrem atrás de lucros e divertimentos no meu santo dia. Pegue essa expressão. Eu queria apenas que você e eu pegasse essa expressão. No meu santo dia. O dia é dele, não é nosso. O dia é do Senhor, não é nosso. Falho muito a despeito da guarda do sábado. Eu falho muito. E como falho nessa área, preciso também buscar as minhas mudanças e reaver os meus conceitos a despeito desse dia para com Deus. E eu acredito que nós todos como igreja precisamos também estar atento quanto a isso. A verdadeira obediência
é a expressão de um princípio interior. Origina-se do amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade ao Redentor. Isso nos levará a fazer o que é reto, porque é reto, porque a retidão é agradável ao quê? Ao Senhor. Nada longe disso em nosso pensamento, nada longe disso. Outra coisa importante, a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo que ele o quê? Pleiteia. Ou seja, se nós a partir de hoje buscarmos pleitear com Deus a mudança interior do nosso coração, ela vai se cumprir. Deus vai efetuar isso em nós. Ele vai realizar isso em nós. Essa luta intensiva para com Deus nós temos que realizar por meio de quê? Da oração. Isso é buscar o verdadeiro o quê? Reavivamento. Outra coisa importante. Lembrai-vos. Essa foto lembra para você o quê? Essa imagem. Lembra para você o quê? Lembrai-vos. Lembra dessa expressão, lembrai-vos? Cristo disse ela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Cristo disse lembrai-vos da mulher de Ló? Será que esse texto não significa nada para nós nos últimos dias? Significa muito, amados. A mulher de Ló, ela foi para a igreja. Ela foi batizada na igreja. Mas ela levou para a igreja aquilo que deveria deixar fora da igreja. Outra coisa, a mulher de Ló, ela estava saindo de Sodoma. Deus estava salvando ela naquele momento. E Deus fez o pedido para ela não olhar para trás. E a história mostra que ela olhou para trás e ela se transformou em uma estátua de sal. O coração dela estava agarrado nas coisas de Sodoma. O nosso coração está agarrado nas coisas desse mundo. Tudo isso que está sendo ensinado aqui é para nós nos desgarrarmos das coisas desse mundo. Cristo disse para nós lembrarmos da mulher de Ló, sabe por quê? Porque no dia da sua volta, no tempo da sua volta, a igreja precisa se desgarrar das coisas do mundo. Porque assim como a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, ele nos advertiu quanto a isso. Que, assim como ela se transformou na estátua de sal, muitos não vai entrar na Canaã celestial por estar agarradas nas coisas desse mundo. Outra coisa importante. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo da maravilhosa construção que devia ser lugar de habitação da glória do Senhor. É no monte com Deus, no lugar secreto da comunhão, que devemos contemplar seu glorioso ideal para a humanidade. O deserto. O monte com Deus é o nosso deserto. É o lugar onde nós vamos realmente sermos convertidos. O altar da comunhão, da oração. Outra coisa para nós já começar a finalizar. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Atos dos Apóstolos. As referências estão todas embaixo. Agora aqui, nós finalizamos. Esse texto aqui é um texto muito forte. Eu queria finalizar falando sobre ele por quê? Porque Deus ele tem pressa. Ele tem muita pressa com cada um de nós. Eu seria aqui o pior dos hipócritas se eu estivesse pregando essa mensagem para vocês e não estivesse lutando com Deus em casa para buscar isso.
Eu seria muito hipócrita. Há um tempo atrás, isso se faz praticamente 4 semanas, eu ouvi uma pregação de um mensageiro de Deus, muito contestado por pregar essas mensagens. E nessas mensagens ele contou um testemunho de um homem. Esse testemunho me impactou. Ele falou nesse testemunho que esse homem propôs em seu coração que a partir daquele dia jamais ele iria permitir que os pássaros se levantassem primeiro do que ele para buscar a Deus, para louvar a Deus. E a partir daquele dia, aquele homem nunca mais se levantou depois dos pássaros. E eu fiz esse propósito. Comigo mesmo, não para com Deus, mas comigo mesmo, porque eu não costumo propor nada para Deus que tenho dificuldade de cumprir. E eu propus para mim mesmo. E já faz 4 semanas praticamente. Dessas 4 semanas, eu só não consegui acordar antes dos pássaros uma vez, um dia. A graça ela vai atuar. A graça ela vai atuar e vai atuar até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, verso 6. Agora atente para o que está escrito. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações de quê? Do mundo. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que, naquela hora, o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado fostes na balança, e fostes achado o quê? Em falta. Irmão, tem como você colocar um fundo musical, por favor? Irmãos, o tempo, às vezes, não é suficiente para nós explanarmos tudo que nós gostaríamos de explanar. Eu gostaria de falar muito mais a vocês a despeito das reformas que nós precisamos fazer como igreja. Eu gostaria de falar das novelas, dos filmes. Eu gostaria de falar dos programas de calouros, dos programas de televisão. Eu gostaria de falar dos filmes pornôs. Eu gostaria de falar de muita coisa, mas o tempo não é suficiente. A partir do momento que a igreja adventista do 7º dia começar a buscar o verdadeiro, porque o falso vai vir para atrapalhar, Satanás vai levantar o falso. Mas, a partir do momento que nós começarmos a buscar o reavivamento, Deus, Ele Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos, para nós realizarmos a grande reforma. Mas se nós continuarmos apenas sendo papas sermões, isso não vai acontecer. Para você ter ideia, amados, até os sermões aqui dentro da igreja, para fazer efeito nas nossas vidas, tem que ser executado por meio da oração. Todos os sermões, amados, que serão pregados aqui, se nós não estiver orando para que ele faça efeito na igreja, não o fará. Está no livro Reavivamento Verdadeiro, no 1º capítulo. Você entende? Deus, Ele vai levantar homens e mulheres, amados. E todos aqueles que quiserem estar na frente do exército de Deus, Ele vai levantar. Agora, amados, todos aqueles que vai se levantar na igreja para pregar o assim diz o Senhor, ele vai se tornar dissidente da igreja. Escreva o que eu estou falando. Dissidentes.
Mas abra os olhos para aquilo que está escrito. Abra os olhos para aquilo que assim diz o Senhor. Tem muitas pessoas aqui que foram recém-batizadas, tem muitas pessoas aqui que estão estudando a Bíblia. Deus está chamando você também para ser um dos principais mensageiros dele. Deus está chamando você para ser ouro, não palha. Para ser um dos escolhidos dele. Para finalizar, a última mensagem de advertência. E a última mensagem de advertência está escrito. E vocês precisam saber dela. Deus vai levantar homens para trazer aqui na igreja qual é a última mensagem de advertência. E vocês vão aprender qual é a última mensagem de advertência. E vocês vão saber que não é aquilo que nós estamos pregando. Eu queria convocar todos aqueles que entenderam que realmente precisamos fazer esse trabalho, buscar o reavivamento, buscar a reforma. Eu queria convidar você a ficar de pé. O irmão, eu ia cantar um louvor, mas não vai dar tempo, mas já estourei um pouco o horário. Enfim, eu vou fazer a oração final. Nós vamos para os nossos lares. Espero em Deus que nós, como igreja, não venha mais permitir que essas coisas venham acontecer aqui na frente. Eu tinha outros textos, amados, que mostram que essas coisas que está acontecendo aqui na frente, ela não deveria estar acontecendo se nós tivéssemos postura como líderes, como os chamados de Deus para essa obra. Mas estamos permitindo, porque realmente não estamos tendo a verdadeira postura ainda. Mas nós vamos ter, se nós buscarmos o reavivamento. Senhor, sabemos que estamos vivendo no tempo do fim e que o retorno do Senhor acontecerá em breve. Queremos que o Senhor nos prepare para os últimos acontecimentos da história desse mundo e mais ainda, queremos que o Senhor nos levante como verdadeiros atalaias do Senhor. Aqueles que proclamará a última mensagem de advertência a esse mundo. Aqueles que levará a mensagem que levantará um exército de homens para adentrar na Canaã celestial. Não permita que os mesmos pecados que tiraram o povo de Israel da Canaã terrestre nos tire da glória eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A saída será organizada pelos diáconos. Enquanto saímos, a gente vai sair louvando. Meu Senhor.
ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça